Fala galera, beleza? Aqui é o Gustavo, espero que todos estejam bem. Vamos dar uma conferida num comentário bíblico que eu tenho em mãos aqui, que é bem interessante de eu mostrar para vocês, tá? O porquê que ele é interessante. Ele é um comentário num volume só, tá? A gente sabe que comentários bíblicos são caros, tá? Se a gente pegar os 5 de Matthew Henry, vai dar por volta aí de uns R$500. Se for comprar um Champlin, passa disso. Um Beacon também passa disso. Então aqui, ó, eu tenho um comentário mais simples, tá? Comentário da Bíblia completa, não é só do Novo Testamento ou só do Velho, tá? E muito bom. Então vamos dar uma conferida. Então aqui, ó. Comentário bíblico de Matthew Henry. Esse daqui é da CPAD, capa dura, tá? Então aqui a gente tem a lombada do livro, tá aí, CPAD, comentário bíblico de Matthew Henry. Vamos dar uma olhada na quarta capa. Deixa eu tentar dar um zoom aqui. Vamos ver. Aí acho que dá para enxergar um pouquinho melhor. Então vamos lá. Comentário bíblico de Matthew Henry. Reconhecido internacionalmente como o maior comentário bíblico devocional já escrito, o leitor encontrará um tesouro de inspiração e muitos desafios em cada uma de suas páginas. Matthew Henry nasceu em 18 de outubro de 1662. Seu pai era clérigo. Foi ordenado na Igreja Presbiteriana Britânica, onde serviu como pastor em Chester, de 1687 a 1712. Em 1704, Henry começou a escrever seu comentário em forma de notas do Novo Testamento, sendo esta obra monumental editada pouco depois de sua morte, ocorrida em 1714. Henry é lembrado como um pastor afetuoso, amante apaixonado da palavra de Deus e homem de grande integridade pessoal, que tem deixado a sua marca nos corações de inúmeros cristãos que anelam compreender mais profundamente as riquezas das Escrituras. Esta edição em português resume os 6 volumes originais, conservando toda a temática vibrante deste clássico, trazendo as palavras de Matthew Henry aos leitores de hoje. Então aqui a gente tem o logo da CPAD e a gente tem aqui, vou tentar levantar um pouquinho, o ISBN desse livro, tá? Então aqui, ó, a gente tá vendo que ele é bem parrudo, né? Tem quase 1.200 páginas. Abrindo ele aqui, deixa eu só tirar o zoom, peraí. Zoom tirado, tá aí. Então, ó, aqui, folha de guarda, papel cartão grosso. Aqui, papel branco comum, tá? Comentário bíblico de Matthew Henry, primeira folha de rosto completa. Tradução de Guimar Ribas Jr., essa daqui é a 7ª impressão, Rio de Janeiro 2023. Aqui temos a ficha catalográfica do livro, tá aqui, 7ª impressão 2023. É isso, e aqui a gente tem o sumário, ó. Prefácio à edição brasileira, Antigo Testamento, Novo Testamento, tá aqui o prefácio, e começa o Antigo Testamento. Então, como que funciona, tá, esse comentário bíblico do Matthew Henry? A gente tem aqui, Gênesis é um vocábulo que vem do grego e significa o livro da criação ou da origem. Ele é corretamente chamado assim, pois contém o relato da origem de todas as coisas, e não há outra história tão antiga quanto esta. Nada há contido no livro mais antigo que seja capaz de contradizê-lo.
Pelo contrário, muitas coisas narradas pelos escritores pagãos mais antigos ou aquilo que se pode descobrir nos costumes de diferentes nações confirmam o relato do livro de Gênesis. Então aqui é só uma breve introdução mesmo, tá? Falando que vem a ser, assim, por cima, o livro de Gênesis. Então aqui a gente tem o capítulo 1, versículos 1 e 2. Deus cria os céus e a terra. 3 e 5, a criação da luz. Aqui é o esboço, tá? 3 e 5, a criação da luz. 6 a 13, Deus separa a terra das águas, a terra se torna frutífera. E de 14 a 19, Deus forma o sol, a lua e as estrelas. 20 e 25, Deus cria os animais. 26 e 28, o homem criado à imagem de Deus. 29 e 30, a designação dos alimentos. 31, finalização e aprovação da obra da criação. Então o que ele faz? Ele trabalha com blocos, tá? Ele não vai pegar versículo a versículo e explanar. Ele não vai fazer isso, tá? Então ele pega um bloco de versículos aqui neste comentário, tá? Neste comentário. Se você pegar, lógico, aquele de 6 volumes, aí vai estar diferente. Mas esse daqui é um resumo dos 6, tá? Esse é um mais simplificado. Então a gente tem aqui, ó, versículos 1, 2. O primeiro versículo da Bíblia concede-nos um relato satisfatório e útil sobre a origem dos céus e da terra. A fé do cristão humilde compreende melhor este fato do que a fantasia dos homens mais doutos. Através daquilo que vemos no céu e na terra, aprendemos sobre o poder do grande Criador. Que o fato de sermos criados e o nosso lugar como homens nos lembrem de nosso dever cristão de manter sempre o céu à vista e a terra sob os nossos pés. O Filho de Deus, que é um com o Pai, estava presente quando o mundo foi criado. Ou melhor, sabemos que o mundo foi feito por Ele e sem Ele nada foi feito. Elevados pensamentos deveriam existir em nossa mente a respeito do grande Deus que adoramos e a respeito deste grande mediador em cujo nome oramos. Aqui mesmo, no princípio do texto sagrado, lemos sobre este Espírito Divino, cuja obra no coração do homem é mencionada tão frequentemente em outras passagens da Bíblia. Observe que, no princípio, não havia algo desejável para se ver, pois o mundo estava informe e vazio. Era confusão e desolação. De modo similar, a obra da graça na alma é uma nova criação. Em uma alma sem a graça, que não nasceu de novo, existe desordem, confusão e toda a má obra. Está vazia de todo bem, porque está sem Deus, é escura, está em trevas. Este é o nosso estado por natureza, até que a graça do Todo-Poderoso realize em nós uma mudança. Tá? Então aqui, ó, é realmente o comentário dele de uma forma bem condensada, tá? Só que vocês viram que é Matthew Henry, tá? É um negócio realmente muito bom. E o livro inteiro, ele vai assim, tá? Sempre trabalhando em blocos de versículos, ó. Aqui, do versículo 8 a 14, ele pega o trecho. E tem outra que não tem o texto bíblico. Então você tem que estar com uma Bíblia ao lado. Lê o texto bíblico, tá? Ficou com dúvida alguma coisa, ou está fazendo um estudo, quer estar acompanhando com o comentário do Matthew Henry, para elucidar as dúvidas que você tem. Então, a princípio, o principal sempre vai ser a Bíblia, tá? Isso daqui é um tira-teima. É para te abrir a mente com relação a alguma coisa que você ficou em dúvida, ok? Aqui eu separei uma parte muito controversa, tá? Muito controversa. Que é aquela parte de 1 Samuel, onde a outra, ó, ela abre bem, tá? Ela é capa dura, mas ela abre legal, eu não tenho que ficar forçando ela. É um comentário que abre muito bem, tá? Então, tem aquela passagem no capítulo 28, tá?
de 1 Samuel, onde Saul, com medo dos filisteus, ele procura uma cartomante, ele procura qual é o nome? Uma pitonisa. Tem um lugar que vai chamar de adivinha, tal, mas é esse versículo, tá? Por quê? Essa parte, aliás, é esse capítulo. Por quê? Porque vai ter gente que vai debater que o espírito que sobe para falar com Saul realmente era Samuel, e aí sempre há um debate, tá? O meu entendimento é que aquilo ali era um demônio, tá? O meu entendimento, meu. Mas eu vou ver o que Matthew Henry fala com relação a isto, tá? Eu sei que existe aqui essa parte que ele comenta. Então, ó, capítulo 28, versículos 1 a 6. Aques confia em Davi, o medo de Saul. 7:19, Saul consulta a adivinha de Endor. 20:25, o temor de Saul. Então vamos dar uma lida nessa parte aqui do capítulo 28 para ver qual é o entendimento de Matthew Henry com relação a pitonisa de Endor, ou adivinha de Endor, tá? Versículos 1 a 6. Davi não poderia rejeitar Aques. Por que isso daqui? Porque Davi, com medo, tá, de ser morto por Saul, por medo de um confronto direto, vamos falar assim, em um momento ele foge para Aques, tá? E lá ele se mantém como um soldado daquele lugar. Mas ele em nenhum momento ele trai o povo de Israel, ok? Então, Davi não poderia rejeitar Aques sem que corresse um grande perigo. Ele prometia ajudá-lo e em seguida tornava-se neutro na questão, ou passava para o lado dos israelitas, a fim de conduzir-se ingrata e traiçoeiramente. Se pelejasse contra Israel, pecaria gravemente. Parecia impossível que pudesse sair dessa dificuldade com a consciência limpa, porém a sua resposta evasiva, pensada com a finalidade de ganhar tempo, sem dúvidas, não se harmonizava com o caráter de um israelita. Os problemas são aterrorizadores para os filhos da desobediência. Saul, em seu mal-estar, indagou o Senhor. Não o buscou com fé, mas com mente dividida e instável, Saul colocara em vigor uma lei contra a feitiçaria, que está em Êxodo 22:18. Muitos parecem ser zelosos opositores do pecado, quando feridos de alguma maneira por este, porém, não se interessam pela glória de Deus, nem sentem desgosto pelo pecado, por ser pecado. Muitos parecem ser inimigos dos pecados alheios, porém dão-se a si mesmos a permissão para praticá-los. Saul lançou o diabo fora dos alheios, porém dão-se a si mesmos a permissão para praticá-los. Saul lançou o diabo fora do seu reino, porém abrigava-o em seu próprio coração, através da inveja e do rancor. Que atitude nécia é consultar os que, conforme a lei de Deus, alguém se propusera a eliminar. Verso 17 a 19. Quando alguém se desvia do claro caminho do dever, tudo o mais contribui para que este afastamento seja ainda maior e aumente a confusão e a tentação. Saul deseja que a mulher invoque alguém dentre os mortos, com quem ele queria falar. Nesse momento aqui é o seguinte, Samuel, esqueci de relatar, Samuel está morto, tá? E Saul tenta ouvir a voz de Deus, tenta falar com Deus, só que Deus se cala para ele. Então o que ele faz? Ele quer falar com Samuel de qualquer jeito. Ele não quer saber do silêncio de Deus, ele quer falar com Samuel. Ele quer uma resposta de Samuel com relação às batalhas que ele vai enfrentar, tá? E o que ele faz? Ele procura uma pitonisa, ele procura uma adivinha, lá em Endor. Isso mesmo depois dele tendo expulsado todos os feiticeiros, todos os adivinhos, tá? E mesmo até mandado matar alguns deles, tá? Então, para ele, realmente era um pecado. Não podia. Só que na hora que ele precisa, ele esquece do pecado, tá?
e vai fazer o que não pode. Então Saul deseja que a mulher... Aqui, ó. Quando alguém se desvia do claro caminho do dever, tudo mais contribui para que este afastamento seja ainda maior e aumente a confusão e a tentação. Saul deseja que a mulher invoque alguém dentre os mortos com quem ele queria falar. Isto é completamente proibido, conforme lá em Deuteronômio 18:11. Toda bruxaria ou conjuração real ou simulada é uma tentativa má ou ignorante de obter conhecimento ou ajuda de alguma criatura, quando não se obtém do Senhor através do caminhar na senda do dever. Não lemos que Saul tivesse procurado Samuel para que o aconselhasse em suas dificuldades, enquanto este vivia. Teria sido bom se o tivesse feito. Quer dizer, quando ele estava vivo, ele não esquentava a cabeça para Samuel, tá? Porém, agora que Samuel estava morto, disse a feiticeira: faze-me subir Samuel. Muitos que desprezam e perseguem os santos e os ministérios de Deus enquanto vivem, alegrar-se-iam por tê-lo consigo novamente depois que partiram. Tudo mostra que não foi uma fraude ou um truque humano. Ainda que a mulher não pudesse fazer com que Samuel fosse enviado, a busca de Saul seria até mesmo uma ocasião para tal. A surpresa e o terror da mulher provaram que esta era uma aparição inesperada. Ela chegou a assustar na hora, tá? Ela se assustou. Na hora que aparece, ela se assusta. Mesmo sendo uma adivinha, ela não estava acostumada a essa cena. Olha lá. A surpresa e o terror da mulher provaram que esta era uma aparição inesperada e não costumeira. Saul desprezara as solenes advertências de Samuel durante a vida deste. Porém, agora, como se desafiasse a Deus, ele esperava algum conselho ou alento por parte de Samuel. Será que Deus permitiria que a alma de seu profeta, que já partira, aparecesse a Saul para confirmar a sentença divina anterior e proclamar a sua condenação? A expressão "amanhã tu e teus filhos estareis comigo" significa que estariam no mundo eterno. Seria desnecessário que Deus permitisse que o seu profeta falecido viesse ao mundo para repetir o que ele mesmo já dissera. Versos 20 a 25. Os que esperam algum bom conselho ou apoio de outra fonte que não seja o Senhor, e ao longo do caminho do que ele mesmo instituiu, serão terrivelmente desiludidos, como aconteceu com Saul. Apesar de estar aterrado até o ponto do desespero, não se humilhou, não confessou seus pecados, não ofereceu sacrifícios, nem apresentou as devidas súplicas. Não parece ter se preocupado com seus filhos ou com o seu povo, nem ter procurado alguma saída. Porém, em seu triste desespero, precipitou-se. Às vezes, Deus permite que as situações tomem um rumo diferente para advertir os homens a que não apaguem a convicção do pecado, nem depreciem a sua palavra. Porém, enquanto existir um pensamento de arrependimento, por menor que seja, nenhum pecador pense que este será o seu caso. Humilhe-se diante de Deus, decidido a viver e a morrer, suplicando o seu favor, e terá êxito. Então é isso, aqui um breve comentário, tá, de Matthew Henry com relação à passagem da pitonisa de Endor. Bem, o entendimento dele não é tão diferente do meu, tá? Eu creio que não é de Deus. Deus nunca permitiria que um profeta dele viesse do céu, tá? Viesse do mundo dos mortos, vamos falar assim, para falar com um rei que não estava esquentando a cabeça nem com o povo, nem com filhos, nem com o profeta, muito menos com Deus. Ele se achava realmente
era um rei que, desde o começo, morreu de inveja de Davi e foi assim até o final. Não aceitava que Davi realmente era um ungido de Deus. A partir do momento que Saul sabe que Davi foi ungido e que começa o povo a gostar mais de Davi do que dele, realmente tudo vai por água abaixo. Inveja, revolta e tudo mais, tudo aquilo que ele não podia ter, tudo aquilo que ele tinha que ser como rei, ele foi exatamente o contrário, ao ponto de Deus parar de falar com ele. E Deus alertou bastante vezes ele, tá? Mas uma pessoa que não mudava. E acabou morrendo, né? Em um determinado momento, o espírito que sobe, a pitonisa conversando com esse espírito, que era um demônio, o demônio fala que ele ia morrer. Que, tipo, naquela batalha ele ia morrer. Na realidade, ele não morre. Ele se suicida. Ou seja, ele não ouviu Deus falando, ele ouviu um demônio. E de medo de morrer, ele se mata. Ou seja, não era Samuel falando. Isso não foi uma profecia. Foi simplesmente uma armadilha para pegar Saul. E pegou. Ele se suicida. Tá? E é isso, gente. É só para vocês realmente terem uma ideia desse comentário, tá? Então tá aí, ó. Letra dele de pequena para média, tá? É muito conteúdo para um livro só. É muita coisa. Aqui ele tem 1116 páginas, tá? Aqui a gente chega na folha de guarda da parte de trás, tá? Papel branco. É aquele comentário para consulta. Quando você estiver com alguma dúvida com relação a algum texto, tá aqui um bom comentário, único, tá? Que você vai pagar por volta de R$100 e poucos, mas você vai ter da onde tirar uma dúvida. Lógico que você tem internet e tal, mas aqui eu tenho uma fonte um pouco mais segura, ok? E é isso, gente. Espero que todos tenham uma excelente noite e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.